De volta com o nosso Você Bonito. Hoje o programa tá super especial, completíssimo, e a gente vai fechar com chave de ouro. Com ela, mais uma vez, cirurgiã plástica, doutora Larissa Sumódio, bem-vinda. Muito obrigada, prazer em recebê-la novamente. Prazer é todo meu. Porque o assunto, meninas, muito nos interessa, principalmente com o passar dos anos, um pós-gestação. Vamos falar de mastopexia, que seria um procedimento para correção da flacidez da mama. Certo, doutora? É isso. Esse nome, mastopexia, meio complicado, nada mais quer dizer reposicionar a mama que está numa posição não anatômica ou não original, digamos assim, tá? Certo. Então, acho que para começar a gente pode dizer o que é uma mama caída, porque a gente entende que pode haver uma certa subjetividade, não pode? Sem dúvida. Né? Pode ter alguma pessoa insatisfeita e que de repente nos procure no consultório e a gente fale, olha, talvez anatomicamente falando, talvez não seja o caso de uma pitose mamária, que é o nome técnico que a gente dá para a queda da mama. Então, antes de você explicar até o grau, eu queria fazer uma pergunta. Quando a gente fala dessa correção, a gente fala exclusivamente numa questão estética, ou seja, obedecendo queixas, né, ali da paciente, ou também já num estágio que isso pode prejudicar, enfim, alguma questão até do próprio corpo, física e gerar problemas, né, para essa mulher. Tá. Então, assim, Carol, no dia a dia é uma questão que tem um cunho mais estético, sim. É claro que existem situações que uma queda excessiva, uma ptose muito acentuada da mama, pode trazer alguns problemas, sim. Então, por exemplo, se você tem uma mama que tem uma flacidez muito grande e essa pele a pele da mama fica em contato com a pele do abdômen, isso pode dar dermatite. A pessoa pode ter dificuldade de fazer higiene em épocas muito quentes. A gente mora num país tropical, então esse contato da pele pode trazer, sim, alguns desconfortos, tá? Não é o que a gente vê no dia a dia do consultório, mas isso pode acontecer. Então, vamos lá, vamos entender aqui, né, o grau, para saber, porque vai ser, cada cirurgia vai ser diferente, vai depender da mulher. Da mulher, de vários fatores. Então, assim, tecnicamente falando, o que a gente considera como uma ptose, como uma mama que tem uma queda? A referência, Carol, é o sulco inframamário. O sulco inframamário é aquela região onde a gente apoia o aro do silicone, o aro do sutiã. Do sutiã, ok. Então, ok. Se a nossa areola está naquela posição ou acima, a gente entende que não é uma mama que tem queda. A posição precisa ser do sulco da mama, onde fica o aro do sutiã, para cima. À medida que ela se aproxima dessa linha, que é o sulco da mama, vai para baixo ou até olha completamente para baixo, aí sim já são graus de ptose mamária. E cada vez que ela fica mais acentuada, a gente vê essa areola, que é o critério que a gente usa, olhando mais para baixo. E numa outra situação que a gente falou daquela subjetividade, o que seria a pseudoptose, que é uma queda falsa ou não verdadeira? Como eu falei para você, a principal referência que a gente tem para a queda da mama é a areola. Então, nesse caso, a areola está sim acima do sulco, então não seria uma ptose. Mas aí a mama toda está deslocada para baixo. Então, a sensação nítida que a mulher tem, apesar da areola estar bem posicionada, é que a mama está caída. Porque todo o tecido está lá embaixo e não tem muito tecido no polo superior. Entendi. Então, a gente chama de pseudoptose, que é uma falsa queda, mas é essa sensação que a mulher tem. E que também pode ser corrigido. Também pode ser corrigido. Tá? Então, acho que esse caso é um caso que o tecido está todo distribuído para baixo, né? Então, é a areola e todo o tecido mamário está para baixo, que é uma ptose verdadeira. Então, tecnicamente falando, a gente tem esse critério de olhar sempre para a areola e para o sulco inframamário para falar em queda da mama. Primeiro passo para essa mulher entender o que de fato ela tem, né? Porque a queixa é aquilo que você falou. Às vezes, de olhar no espelho, não tá ali satisfeita, mas não tem a menor ideia que isso hoje pode ser avaliado assim. Caso a caso. Isso. Vamos lá, vamos para as nossas bexigas aqui para entender a dinâmica. Carol, eu fiquei pensando, né, já pensei muito no consultório, como que a gente pode explicar para as mulheres
como a gente pode tratar e qual que é o racional que a gente usa para pensar no tratamento. Tá. Então, assim, por que uma mama cai? Por que a gente vê esse tecido deslocado todo para baixo? Então, é uma questão de conteúdo, que é o tecido mamário, versus a quantidade de pele que você tem. Toda vez que você tem muita pele para o tecido mamário, aquilo não preenche. Então, você percebe aqui, essa bexiga tem esse volume e está pouco preenchido. Tá. Então, ela vai ter essa sensação de flacidez, né? Que é o mesmo que acontece com essas outras bexigas. Ok. Então, quando a gente vai corrigir a queda da mama, a gente pensa que a gente precisa ajustar justamente a pele para a quantidade de tecido. E aí a primeira pergunta que todo mundo faz, preciso colocar silicone? Pois é. E aí é para todo mundo, então, nesta correção, colocar prótese? Gente, a prótese de silicone que eu trouxe aqui para vocês verem, a principal função dela é dar volume e não levantar a mama. Não é a prótese que levanta a mama. Então, por exemplo, eu vou te contar. Essas 3 bexigas são iguais. Tá? Essa bexiga tem 400 ml de água, essa tem 600, essa tem 800. Se você tem uma mama flácida representada por isso e a gente acrescentar um silicone de 200, olha o que aconteceu. Continuou flácida. Sim. Se colocou mais 200, continuou flácida. Então, às vezes, a gente acrescentar só volume não é o que vai subir a mama e deixar ela firme. Então, para muitas mulheres, a colocação da prótese para aumentar a mama necessita também de uma técnica de retirar a pele. E de levantar, que é a mastopexia de qualquer jeito. Exatamente. Se é uma pessoa que tem uma flacidez leve, que é essa bexiguinha menor, olha só, coloquei aqui 200, corrigiu. Olha como ela ficou firme. Então, se você tem uma sensação de mama flácida, mas não tem uma grande quantidade de pele sobrando, a gente pode pensar, olha, se aquela mulher tem desejo de aumentar o volume, deixar aquela pele mais preenchida, tudo bem. A gente pode partir de uma mama com uma semelhança como essa, isso aqui é uma brincadeira, logicamente, e a gente pode chegar numa mama um pouco mais firme. Okay. Mas isso quando a gente tem pouca pele sobrando. Quando a gente começa a ter graus maiores de esse excesso de pele, não adianta só acrescentar a prótese, tá? Acrescentar a prótese acaba sendo uma decisão que a gente toma em conjunto com aquela mulher. Porque acrescentar a prótese acarreta um aumento do volume. Tem outros benefícios, a mama fica um pouco mais firme, olha, não sei se você já tocou como é uma prótese de silicone. Fica mais firme, mas isso é uma coisa que a gente discute em conjunto. Então, qual que seria o efeito que a gente precisa para corrigir se não é só colocar o implante? Tirar a pele. Então, olha só, o que a gente precisaria fazer, ó. Representando aqui pelas bexigas, você tira o excesso de pele. Olha como ela fica mais firme, tá vendo? Entendi. Então, a gente precisa acrescentar, infelizmente, aquela cicatriz que a maioria das mulheres foge, que é o tal do T invertido. A gente tem como mostrar aqui, doutora, nessa imagem 3D? Porque é exatamente onde, então, o corte? Eu vou explicar para vocês por que a gente precisa do T invertido, que eu acho que isso que dá o nó na cabeça das mulheres. Ok. Tá? Quando a gente tem, a mama é um órgão tridimensional, então quando você tem uma flacidez de tecido, você tem uma flacidez tanto na vertical quanto na horizontal. Quando a gente precisa subir a mama, você precisa fazer uma ressecção, ou seja, uma retirada de pele no sentido horizontal. Olha o que acontece se você tira a pele nesse sentido. Ela fica muito mais firme. Isso significa que a gente precisa tirar a pele nesse sentido, que é nessa região aqui, ó, do sulco inframamário. Aqui. Aí. A cicatriz chega aqui. E qual é o tamanho dessa cicatriz? Quanto mais pele, mais extensa, tá? E a outra cicatriz que a gente precisa, que é ao redor da areola e vertical, a gente precisa por quê? Porque além da gente tirar a pele neste sentido, a gente precisa estreitar a mama e tirar a pele nesse sentido também. E por isso que a gente precisa da cicatriz vertical. Independente de colocar a prótese. Ou não. Se você tem um grau maior de flacidez, colocar a prótese tem alguns ganhos, como eu falei, da consistência, um contorno um pouco mais marcado, que é de desejo de algumas mulheres, mas a gente acaba precisando do T. Não substitui, vai ter a cicatriz. Se tem uma sobra maior de pele, vai precisar. E a cicatriz ao redor da areola, lembra que eu falei que o principal parâmetro que a gente tem de queda mamária é a posição da areola? Né? Então, você vê aqui, que é um modelo anatômico perfeito, a gente vê que a areola está acima do sulco, que é a região que a gente apoia o aro do sutiã.
Agora, se no caso de ptose ela está localizada aqui, a única forma de eu trazer ela para cima é acrescentando uma cicatriz ao redor dela. Então é por isso que a gente tem muita dificuldade em negociar cicatrizes quando a gente quer entregar um resultado desejado. Entendi. Entendeu? Se a gente economiza nessas cicatrizes, a gente não ajusta esse volume de tecido para o volume de pele e a gente pode ter um resultado ou que não dura ou que realmente nem entrega desde o final da cirurgia um resultado que não agrada. Que coisa, doutor. E eu acho legal você colocar esse assunto, você sempre transparente, porque a paciente precisa saber disso e ter uma resposta do que colocar na balança vai incomodar menos a ela. É exatamente né? isso. A queixa de uma cicatriz para algumas pode ser algo assim muito maior e para outras nem tanto. Enfim, e ver a mama ali de volta, menos flácida, vai ser um ganho. Exatamente. De uma forma geral, aqui no Brasil, no perfil que a gente tem do gosto, das vontades das mulheres, no país tropical, a gente está sempre usando biquíni, blusa de alcinha, as mulheres tendem a aceitar melhor uma cicatriz quando a gente fala num ganho de forma, muito mais do que mulheres, por exemplo, europeias, que aceitam melhor uma mama com uma queda, um pouco mais natural. É um perfil diferente. Cultural mesmo. É cultural. Mas mesmo a gente vendo nitidamente que as mulheres aceitam essa cicatriz, às vezes aceitar essa cicatriz também é um processo, né? Porque são cicatrizes, a gente sempre tem essa tendência de evitar, mas elas são realmente o ônus desse ganho de forma que a gente tem com esse procedimento que se chama mastopexia. Perfeito. E doutora, tem perguntinha já, Glaucia? Vamos colocar a perguntinha do público e depois a gente fala um pouquinho da recuperação. Olha lá quem escreveu pra gente. Simone, obrigada, um beijo. Quem tem lúpus pode fazer mastopexia? De uma forma geral pode, assim, a questão de quem tem doenças como lúpus, às vezes é o silicone, a gente tem a tendência de evitar, mas fazer uma cirurgia só de pexia, que é para levantar e reposicionar a mama, entendendo que houve liberação do reumatologista, e tem o controle da doença, a gente tem que avaliar que tipo de medicação que está sendo usada para controlar esse lúpus, a princípio a gente pode considerar sim. Tá, tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Rubia, um beijo. Na pseudoptose, no caso de alguém que já tem prótese, há algum procedimento para levantar a mama? No caso da pseudoptose, é a mesma cirurgia que é a mastopexia. A diferença da pseudoptose é que, como a areola já está bem posicionada, às vezes a gente não precisa subir muito. Mas, de qualquer forma, como existe na pseudoptose um excesso de tecido nessa região, a gente não consegue fugir daquela cicatriz vertical, daquela cicatriz que eu coloquei. Porque, justamente na pseudoptose, como a gente tem uma sobra de tecido muito grande aqui embaixo, a gente vai ter que subir a mama, e para subir a mama, a gente acrescenta a cicatriz em T. Pode ser uma cicatriz menor, mas a gente precisa da cicatriz, sim. E um pós-amamentação, por exemplo, dessa mulher que já tem uma prótese, aí ela amamenta, enfim, aí a mama muda, porque ela aumenta por causa do leite e volta. Isso também ajuda a aumentar a flacidez, certo? Ajuda. Agora, as causas de flacidez, elas são muito... A gente posso citar algumas. Por exemplo, as mudanças do corpo durante a gestação, durante a amamentação, ganho de peso e perda de peso, e tudo isso faz com que a pele aqui estica, volta, e esse colágeno, existe uma limitação para isso, às vezes não consegue voltar tanto. Mas tem um caráter muito, muito, muito importante, que é a genética. Tem gente que tem uma pele que suporta, né, gestações e que suporta o tempo e a mama se mantém. A gente vê, às vezes, senhoras de 50, 60 anos que tiveram 2, 3 filhos e tem uma mama que impressiona. Mas aí, realmente, é a genética. É a genética, né? Até flacidez, aí a gente pode até comparar com flacidez de outras... Do próprio abdômen. Do abdômen, enfim. Porque, Carol, eu vou te falar, tanto é importante essa questão da genética, que a mastopexia é procurada também por meninas de 18, 19 e 20 anos. Acredito. Né, que às vezes, já quando desenvolveram a mama, elas chegam e contam: eu nunca tive a mama bonita, minha mama sempre teve esse formato, ela sempre foi flácida. E foi assim que se desenvolveu. Entendi. Então, a gente faz, claro que para uma moça tão jovem, que ainda tem a vida pela frente, a gente pensa um pouco nos prós e contras e que tipo de cirurgia a gente vai fazer. Mas a questão constitucional pesa demais. Tá aí. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Gislaine, um beijo. Para fazer a mastopexia, precisa estar no peso ideal?
Olha, peso ideal e cirurgia plástica são duas coisas. A primeira é relacionada à saúde, então se você está acima do peso e está tudo bem com a sua saúde, a princípio você pode ser candidato à cirurgia. Tá. O outro ponto importante é a manutenção do resultado. Então assim, se está um pouco acima do peso e você quer ter aquele ganho agora, é uma fase que você quer se submeter àquilo, é possível. O que precisa muito é conversar com o cirurgião para entender, olha, se eu perder 5 quilos, 10 quilos ao longo dos anos, que impacto que isso pode ter na minha cirurgia? Tá. E esse impacto também depende de pessoa para pessoa. É claro que pequenas variações de peso, 2, 3, 4 quilos, muda muito pouco, né? Mas aquela questão do colágeno individual também muda. Tem gente que perde uma quantidade maior de peso e consegue manter o resultado e outras pessoas não. É possível, mas é preciso entender como que isso fica aí ao longo do tempo. Avaliar individualmente, Isso. né? Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Monique. Um beijo. É possível fazer a mastopexia pela segunda vez? É possível. Tem gente que pode ter feito uma cirurgia num primeiro momento e passou por alguma alteração, ou um tempo, 15 anos depois, a mama mudou, o corpo mudou, entrou na menopausa, às vezes acontece e a mama muda. Costuma ser uma cirurgia diferente, com menos ressecção de pele. Geralmente a areola já está na posição ideal, muitas vezes é mais um ajuste do polo inferior da mama, que começa a pesar, então a mama começa a se localizar muito aqui embaixo. Mas não só é possível, como é uma cirurgia muito procurada também, viu, Carol? Doutora, a gente tem pouquíssimo tempo, mas acho importante a gente comentar do pós, se é o mesmo pós das mulheres que colocam prótese ou não, Tá. e se pode ser associada com uma outra cirurgia plástica, então uma abdominoplastia, uma lipoabdominal, enfim. Tá. Então, assim, o pós-operatório de uma cirurgia de mastopexia tem dois caminhos, com implante e sem implante. A cirurgia sem implante, que é só para ajustar o tecido que se tem, é uma cirurgia razoavelmente tranquila, com pós-operatório tranquilo, dor muito leve, que a gente administra fácil com uma dipirona. A questão da cirurgia da mama independente mais chata, eu diria, é a questão da restrição de movimento, né? De dormir de lado, que todo mundo conhece, não posso dormir de lado por quase um mês, levantar os braços, né, para pegar alguma coisa no armário, isso também tem uma limitação, com ou sem prótese. Com prótese dói um pouquinho mais, mas mesmo assim é uma cirurgia que dá para tolerar bem, sem a gente precisar usar analgésicos mais pesados. E é uma cirurgia muito feita associada com outras também, porque não tem um tempo muito prolongado. Agora, sobre cirurgia associada também, que eu acho super importante falar, Carol, é assim, sempre conversa com o seu médico, porque depende muito dele. Tem cirurgião que se sente habilitado e disposto, porque fazer cirurgia consome a gente cansa, a gente se concentra, então aquele cirurgião se sente habilitado para fazer um abdômen e uma mama, ele está bem para operar por 5, 6 horas, então é uma coisa que precisa ter essa transparência com o cirurgião, mas é muito possível, muita gente faz com uma satisfação muito grande, tanto do médico quanto do paciente. Muito legal você dizer isso. Temos um minutinho, estão perguntando, dormir com sutiã. Já colocou, Glaucia? Então vamos colocar aí, ó. Daia, um beijo. É aconselhável utilizar sutiã para dormir? Se sim, qual o ideal? Então, assim, eu já colocaria, é verdade que dormir com sutiã vai fazer com que a mama caia menos? Fique menos flácida? Carol, não tem, assim, um estudo científico. Eu adoraria poder citar isso para os pacientes, falando, olha, se você usar sutiã, sua mama vai ficar no lugar para sempre. Seria ótimo. Principalmente para aquelas mulheres que a gente já percebe que tem uma pele com uma qualidade menos elástica, que a gente sabe que sofrem mais, eu recomendo que usem. O que tem que ser? Algo confortável, né? Então, aquele top de ginástica mais velhinho, mais soltinho, tá de bom tamanho. Obrigada, doutora. @doutora Larissa Sumódio. A gente marcou lá no nosso Instagram, @doutora abreviado Larissa Sumódio, para quem quiser encontrar o trabalho dela maravilhosa. Explica super bem, a gente agradece. Carol, um beijo. super obrigada, adorei. Obrigada, viu? Até a próxima.